Já imaginou estar sozinha no frio, tentando proteger seu filho doente, quando um desconhecido surge do nada e muda completamente o rumo da sua vida? Calma, irei cuidar de vocês. Mas será que a ajuda dele é realmente um milagre? Ou o começo de um segredo ainda maior? Se você é fã de romances, inscreva-se, curta e diga de onde está assistindo. Vamos compartilhar o amor. A neve caía impiedosa sobre as ruas de Manhattan, formando um manto branco que escondia a sujeira da cidade, mas não conseguia esconder a miséria humana que se abrigava nas esquinas escuras. Marina Santana puxou o cobertor rasgado mais para perto do corpo pequeno do filho, tentando proteger Miguel, de apenas 4 anos, do vento cortante que atravessava o beco onde haviam se refugiado. "Mamãe, estou com frio", sussurrou Miguel, sua voz fraca ecoando contra as paredes úmidas do prédio abandonado. Seus lábios estavam azulados, e Marina sentia o desespero crescer em seu peito, ao perceber que a febre do menino havia piorado durante a noite. "Eu sei, meu amor. Mamãe vai encontrar um lugar quente para nós", mentiu ela, sabendo que não tinha para onde ir. Há 3 semanas viviam nas ruas, desde que foram despejados do minúsculo apartamento onde moravam. O dinheiro que ganhava limpando escritórios mal dava para a comida, e quando Miguel ficou doente, ela teve que faltar ao trabalho tantas vezes que acabou sendo demitida. Marina olhou para o céu cinzento, as lágrimas congelando em suas faces vermelhas pelo frio. Aos 26 anos, sentia-se como se tivesse vivido 100 vidas de sofrimento. Havia engravidado ainda adolescente, abandonada pelo namorado assim que soube da gravidez. Sua família, extremamente religiosa, a expulsou de casa chamando-a de desgraça da família. Desde então, era ela e Miguel contra o mundo. O barulho de passos ecoou pelo beco, e Marina instintivamente abraçou o filho com mais força. Era perigoso ficar em lugares assim, mas não tinha escolha. Os abrigos estavam lotados, e as poucas vagas disponíveis exigiam documentos que ela havia perdido quando foram despejados. "Com licença", uma voz masculina e suave cortou o silêncio. Marina levantou os olhos assustada e viu um homem alto, bem vestido, parado na entrada do beco. Mesmo na escuridão, podia ver que ele usava um sobretudo caro e sapatos que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um ano inteiro. "Por favor, não nos faça mal", Marina implorou, cobrindo Miguel completamente com o cobertor. "Vamos embora daqui agora mesmo." O homem deu um passo à frente e Marina pôde ver melhor seu rosto. Ele aparentava ter cerca de 35 anos, cabelos escuros penteados para trás, maxilar quadrado e olhos que, mesmo na penumbra, pareciam carregados de uma intensidade perturbadora. Mas não era uma intensidade ameaçadora. Era algo mais profundo, como se ele reconhecesse algo familiar naquela cena de desespero. "Eu não vou machucá-los", disse ele, tirando as luvas de couro caras. "Meu nome é Alessandro Monteiro. Vi vocês aqui ontem à noite e..." Bem, não consegui parar de pensar na criança. Marina franziu a testa, desconfiada. Homens ricos não apareciam em becos sujos para ajudar desconhecidos. Sempre havia uma segunda intenção. Sempre havia um preço a pagar. Ela havia aprendido isso da pior maneira possível. "O que você quer?", perguntou ela, a voz trêmula de frio e medo. Alessandro hesitou, como se estivesse lutando contra algum demônio interno. "Posso ver que a criança está doente. Deixem-me levá-los ao hospital." "Não temos dinheiro para hospital", Marina respondeu amarga, "e não aceito caridade de estranhos." "Não é caridade", Alessandro disse, surpreendendo-se com suas próprias palavras. É algo que preciso fazer." Ele se ajoelhou na neve suja, ficando no mesmo nível que Marina. De perto, ela podia ver cicatrizes finas em suas mãos, marcas que contavam histórias que ele claramente não queria compartilhar. Seus olhos, que ela havia pensado serem frios, tinham uma profundidade de dor que ela reconhecia porque carregava a mesma dor dentro de si. "Por quê?", ela sussurrou. "Por que quer nos ajudar?" Alessandro fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, Marina viu algo que a deixou sem palavras. Lágrimas. Um homem que claramente nunca chorava estava lutando contra as lágrimas. "Porque eu já fui essa criança", ele disse, sua voz quase inaudível. "Eu já fui o menino doente que uma mãe desesperada tentava proteger na neve." Miguel tossiu violentamente e Marina sentiu seu coração partir. A febre estava piorando.
e ela sabia que não tinha mais tempo para desconfiança ou orgulho. Seu filho estava morrendo em seus braços, e esse estranho era a única esperança que tinham. Se você está mentindo, ela começou. Eu não estou, Alessandro disse, estendendo a mão. Confie em mim, só desta vez. Marina olhou para a mão estendida, depois para o rosto do homem que havia aparecido como um anjo na sua hora mais escura. Havia algo nele que lhe dizia que podia confiar, uma dor compartilhada que criava uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Devagar ela pegou a mão dele. Alessandro a ajudou a levantar, pegou Miguel no colo com uma delicadeza que surpreendeu Marina, e os três saíram do beco em direção a um carro preto e elegante que estava estacionado na rua. Enquanto caminhavam, Marina não conseguia parar de pensar na transformação que havia visto no rosto daquele homem quando ele falou sobre sua própria infância. Quem era Alessandro Monteiro? E por que o destino havia colocado um milionário no caminho de uma mãe desesperada numa noite de neve? O carro era quente e luxuoso, com bancos de couro que pareciam abraçá-la depois de tantas noites dormindo no chão frio. Miguel estava inconsciente nos braços dela, sua respiração irregular, fazendo o coração de Marina acelerar de pânico. O hospital fica longe? Ela perguntou, observando Alessandro pelo retrovisor, enquanto ele dirigia com uma determinação que a tranquilizava e a assustava ao mesmo tempo. 15 minutos, ele respondeu, pisando mais fundo no acelerador. Ele vai ficar bem. Marina queria acreditar nessas palavras, mas havia perdido a fé em finais felizes há muito tempo. A vida havia lhe ensinado que milagres eram luxos que pessoas como ela não podiam se dar ao direito de esperar. Mas enquanto observava o perfil concentrado do homem que havia aparecido do nada para salvá-los, ela se permitiu, pela primeira vez em anos, ter um pequeno lampejo de esperança. Talvez, apenas talvez, essa fosse a noite em que sua sorte finalmente mudaria. O hospital surgiu como um farol na tempestade, suas luzes brilhantes cortando a escuridão da noite. Alessandro parou o carro na entrada da emergência e, antes que Marina pudesse protestar, ele já estava do lado dela ajudando-a a sair com Miguel. "Preciso de um médico aqui!" Ele gritou assim que entraram, sua voz ecoando pelo saguão lotado. "A criança está com pneumonia!" Os enfermeiros vieram correndo, colocaram Miguel numa maca e o levaram para dentro. Marina tentou segui-los, mas uma recepcionista a parou. "Preciso do cartão do seguro da criança", disse a mulher, sem levantar os olhos do computador. Marina sentiu o mundo desabar novamente. "Eu não tenho seguro. Eu não tenho dinheiro. Está tudo pago", Alessandro disse, colocando um cartão de crédito no balcão. "Tudo o que a criança precisar. E a mãe também precisa ser examinada." A recepcionista olhou para o cartão, depois para Alessandro, e seu comportamento mudou completamente. "Claro, Sr. Monteiro. Vou providenciar um quarto particular imediatamente." Marina olhou para Alessandro com uma mistura de gratidão e desconfiança. "Por que está fazendo isso?" Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou pela janela para a neve que continuava caindo, como se estivesse vendo não o presente, mas um passado que preferia esquecer. "Por quê?" ele disse finalmente. "Todos merecem uma segunda chance. Especialmente as crianças inocentes que não escolheram nascer em famílias que não podem cuidar delas adequadamente." Havia uma amargura em sua voz que Marina não conseguiu interpretar, mas antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, um médico se aproximou com notícias sobre Miguel. Que assim começou a noite que mudaria para sempre a vida de uma mãe desesperada e de um milionário atormentado por fantasmas do passado, unidos por uma criança doente e um destino que nenhum dos dois poderia ter previsto. O sol da manhã entrava timidamente pela janela do quarto de hospital, iluminando o rosto pálido mas sereno de Miguel, que finalmente dormia tranquilo após uma noite de tratamento intensivo. Marina não havia saído de perto da cama do filho, segurando sua pequena mão enquanto os soros faziam seu trabalho de curar a pneumonia que quase o havia levado. Alessandro havia dormido numa poltrona no canto do quarto, e Marina não conseguia parar de observá-lo nos breves momentos em que não estava focada em Miguel. Mesmo dormindo, havia uma tensão em seu rosto, como se nem nos sonhos ele conseguisse escapar de algum tormento interno. Suas roupas caras estavam amassadas, mas ele não parecia se importar. Havia algo profundamente humano nesse homem que inicialmente ela havia julgado ser apenas mais um rico arrogante.
Mamãe? A voz fraca de Miguel a trouxe de volta ao presente. Seus olhinhos castanhos estavam abertos, e pela primeira vez em dias havia cor em suas bochechas. Oi, meu amor, Marina sussurrou, beijando sua testa. Como você está se sentindo? Melhor, Miguel disse, olhando ao redor do quarto. Este lugar é bonito. Parece o quarto de um príncipe. Marina sorriu pela primeira vez em semanas. É um hospital, querido. Você estava doentinho, lembra? Mas agora você vai ficar bom. Miguel assentiu e então notou Alessandro, que havia acordado com suas vozes. Quem é ele, mamãe? Antes que Marina pudesse responder, Alessandro se aproximou da cama. Oi, campeão. Meu nome é Alessandro. Como você está se sentindo? Miguel olhou para ele com a curiosidade natural das crianças. Você é um médico? Não. Alessandro sorriu e Marina ficou surpresa ao ver como seu rosto se suavizava quando ele sorria. Eu sou apenas alguém que queria ter certeza de que você ficaria bem. Por quê? Miguel perguntou com a franqueza típica da idade. Alessandro hesitou, o sorriso desaparecendo ligeiramente. Por quê? Porque eu também já fui um garotinho doente uma vez. E sei como é assustador. Marina viu algo passar pelos olhos de Alessandro, uma sombra de dor tão profunda que ela instintivamente quis reconfortá-lo. Mas antes que pudesse dizer algo, a porta se abriu e o Dr. Rodrigues entrou com um sorriso no rosto. Bom dia. Como está nosso pequeno paciente hoje? Muito melhor, Marina disse, ainda segurando a mão do filho. A febre baixou completamente. Excelente. O antibiótico está fazendo efeito. Mais 1 ou 2 dias e vocês poderão ir para casa. O médico fez algumas anotações no prontuário e então olhou para Marina. A senhora também precisa descansar adequadamente. Estresse e exaustão podem afetar o sistema imunológico. Marina baixou os olhos, constrangida. Como poderia explicar ao médico que não tinha uma casa para onde voltar? Doutor, Alessandro interveio. Gostaria de falar com o senhor em particular. Os 2 homens saíram do quarto, deixando Marina sozinha com Miguel, que havia voltado a dormir. Ela podia ouvi-los conversando no corredor, mas não conseguia entender o que diziam. Alguns minutos depois, Alessandro voltou sozinho. O que vocês estavam conversando? Marina perguntou desconfiada. Alessandro se sentou na cadeira ao lado da cama. Marina, posso chamá-la de Marina? Preciso saber mais sobre sua situação. O médico disse que você também precisa de cuidados, mas pelo que observei ontem à noite, vocês não têm para onde ir quando Miguel receber alta. Marina se enrijeceu. Isso não é da sua conta. Eu sei que não é, Alessandro disse calmamente, mas me importo com o que acontece com vocês agora. Por quê? Marina explodiu, toda a atenção dos últimos dias vazando em sua voz. Você não nos conhece, somos completos estranhos. Por que um homem como você se importaria com pessoas como nós? Alessandro ficou em silêncio por um longo momento, olhando para Miguel dormindo pacificamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que fez o coração de Marina acelerar. Você quer saber por quê? Eu vou te contar. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para abrir uma ferida antiga. Eu nasci numa família muito pobre, numa favela no Rio de Janeiro. Minha mãe, Carmen, trabalhava 16 horas por dia para conseguir nos sustentar. Eram eu e minha irmã mais nova, Sofia. Marina se inclinou para a frente, captivada pela dor crua em sua voz. Quando eu tinha 5 anos, Sofia ficou doente. Muito doente. Era inverno, estava muito frio, e nós não tínhamos aquecimento, comida adequada, nada. Alessandro parou, as mãos tremendo ligeiramente. Minha mãe nos carregou por quilômetros na chuva até chegar ao hospital público. Mas quando chegamos lá, o que aconteceu? Marina sussurrou. Não havia vagas. Não havia médicos suficientes. Sofia era apenas mais uma criança pobre e doente numa fila interminável de miséria. A voz dele se quebrou. Ela morreu nos braços da minha mãe na sala de espera, enquanto médicos atendiam pacientes particulares em quartos confortáveis como este. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Alessandro, minha mãe nunca se recuperou. Ele continuou, as palavras saindo como se fosse fisicamente doloroso pronunciá-las. Ela se culpou, entrou em depressão profunda, começou a beber. 2 anos depois, ela também morreu. E eu fui para um orfanato. Meu Deus, Marina murmurou instintivamente, estendendo a mão para tocar o braço dele. Alessandro olhou para a mão dela em seu braço e, por um momento, Marina viu o menino assustado que ele havia sido
escondido atrás da fachada do empresário bem-sucedido. Foi no orfanato que conheci os Monteiro, ele disse, sua voz recuperando um pouco da compostura. Eduardo e Helena Monteiro eram um casal rico que não podia ter filhos. Eles me adotaram quando eu tinha 8 anos, me deram tudo, educação, oportunidades, amor, mas nunca consegui esquecer Sofia. Nunca consegui esquecer como é se sentir completamente desamparado. Marina entendeu, então, por que ele havia parado no beco naquela noite. Por isso você parou para nos ajudar. Quando vi você com Miguel nos seus braços, tentando protegê-lo do frio, foi como olhar para minha mãe, tentando salvar Sofia. Alessandro fechou os olhos. Eu não pude salvar minha irmã, mas talvez pudesse salvar Miguel. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de emoções complexas. Marina sentia uma conexão com esse homem que ia além da gratidão. Eles haviam sido moldados pela mesma dor, pela mesma injustiça de um mundo que era cruel com os mais fracos. Eduardo e Helena ainda são seus pais? Ela perguntou gentilmente. Um sorriso triste passou pelo rosto de Alessandro. Eles morreram em um acidente de carro há 5 anos. Deixaram para mim a empresa de construção civil, que transformei numa das maiores do país. Mas o dinheiro nunca preenche o vazio, sabe? Nunca traz de volta as pessoas que perdemos. Marina assentiu, compreendendo. Eu sei como é. Perdi meus pais quando Miguel tinha 2 anos. Um acidente também. Desde então somos só nós dois. E o pai de Miguel? A expressão de Marina se endureceu. Ele desapareceu quando soube da gravidez. Disse que era muito jovem para ser pai, que tinha sonhos a perseguir. Nunca mais o vi. Idiota, Alessandro murmurou, e Marina se surpreendeu com a raiva em sua voz. Foi melhor assim, ela disse, embora não tivesse certeza se acreditava nisso. Miguel não precisa de um pai que não o quer. Alessandro a estudou com intensidade. E você? Nunca quis tentar reconstruir sua vida? Encontrar alguém que amasse vocês dois? Marina deu uma risada sem humor. Olha para mim, Alessandro. Eu sou uma mãe solteira, sem educação formal, sem dinheiro, sem perspectivas. Que tipo de homem ia querer isso? Um homem inteligente, Alessandro respondeu sem hesitar, fazendo Marina corar. Um homem que soubesse reconhecer força, coragem e amor incondicional quando visse. Antes que Marina pudesse responder, Miguel acordou novamente, desta vez mais alerta. Mamãe, estou com fome, ele disse, e tanto Marina quanto Alessandro riram. Isso é um excelente sinal, Alessandro disse, levantando-se. Vou pedir para trazerem algo especial para você comer. O que você gostaria? Miguel pensou por um momento. Hambúrguer com batata frita? Alessandro sorriu. Acho que conseguimos arranjar isso. Enquanto Alessandro saía para organizar a comida, Marina ficou observando-o ir. Havia algo mudado entre eles após aquela conversa íntima. Uma confiança havia se formado, baseada na dor compartilhada e na compreensão mútua. Mas também havia algo mais. Algo que Marina não estava pronta para admitir, nem para si mesma. Uma atração que ia além da gratidão. Um despertar de sentimentos que ela havia enterrado profundamente depois de tantas decepções. Alessandro Monteiro era perigoso para sua paz de espírito, ela percebeu. Não porque fosse mal intencionado, mas porque representava algo que ela havia aprendido a não desejar, a possibilidade de não estar mais sozinha. E isso, talvez, fosse mais assustador do que qualquer perigo que havia enfrentado nas ruas. 3 dias depois, Miguel estava completamente recuperado e brincando no jardim interno do hospital com outros pacientes infantis. Marina observava da janela, um sorriso genuíno iluminando seu rosto pela primeira vez em meses. Alessandro havia sido uma presença constante durante todo o período de internação, trazendo brinquedos para Miguel, comida decente para Marina e, mais importante, uma sensação de segurança que ela havia esquecido que existia. Ele parece uma criança completamente diferente, Alessandro disse, aproximando-se dela na janela. Trazia 2 xícaras de café, um ritual que haviam desenvolvido nas últimas manhãs. É impressionante como as crianças se recuperam rapidamente quando têm os cuidados adequados. Marina respondeu aceitando o café e inalando seu aroma. Era um café caro, muito melhor que qualquer coisa que ela havia tomado em anos. Marina, Alessandro disse, sua voz assumindo um tom mais sério. Precisamos conversar sobre o que vai acontecer quando Miguel receber alta amanhã. O sorriso de Marina desapareceu.
Ela havia tentado não pensar nisso, aproveitando esses dias de segurança e conforto como se fossem uma bolha fora da realidade. Mas a realidade sempre cobrava seu preço. Eu sei, ela suspirou. Vamos nos virar. Sempre nos viramos. Não precisa ser assim, Alessandro disse, colocando a xícara de lado e se virando para encará-la. Tenho uma proposta para você. Marina sentiu o estômago apertar. Havia imaginado que esse momento chegaria. Homens ricos não faziam caridade sem esperar algo em troca. Ela havia sido idiota ao pensar que Alessandro era diferente. Que tipo de proposta? Ela perguntou, sua voz fria. Alessandro pareceu notar a mudança em seu tom. Não é o que você está pensando, ele disse rapidamente. É um trabalho honesto. Marina piscou surpresa. Um trabalho? Eu moro numa mansão muito grande, completamente sozinho. Preciso de alguém para administrar a casa. Uma governanta, eu acho que seria o termo correto. Alguém de confiança que cuide da limpeza, das refeições, da organização. Alessandro falou rapidamente, como se temesse que ela o interrompesse. Há uma casa menor nos fundos da propriedade, onde o antigo caseiro morava. Está vazia há 2 anos. Vocês poderiam morar lá. Marina o encarou, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você está me oferecendo um emprego? E uma casa, Alessandro confirmou. O salário seria R$ 5.000 por mês, mais os benefícios. Plano de saúde para você e Miguel, vale alimentação, escola particular para ele. A casa tem 2 quartos, sala, cozinha, tudo mobiliado. Marina se afastou da janela, caminhando pelo quarto enquanto tentava organizar seus pensamentos. Era uma oferta generosa demais para ser verdade. Tinha que haver uma pegadinha. Por que faria isso? Ela perguntou, parando na frente dele. Por que me ofereceria tanto? Alessandro hesitou, passando a mão pelos cabelos. Porque preciso da ajuda, e você precisa do trabalho. É uma situação que beneficia ambos. Isso é mentira, Marina disse, cruzando os braços. Homens como você podem contratar qualquer pessoa. Por que eu? Por que uma mulher sem referências, sem experiência formal? Alessandro suspirou, caminhando até a janela onde ela estava antes. Por um longo momento ele não disse nada. Apenas observou Miguel brincando no jardim. Porque confio em você, ele disse finalmente. Nas últimas semanas, observei como você cuida de Miguel, como você se sacrifica por ele sem hesitar. Isso é raro, Marina. A dedicação que você tem, a integridade, são qualidades que dinheiro não pode comprar. Marina sentiu seu coração acelerar. Havia algo na voz dele, uma sinceridade que a fazia querer acreditar. Mas a experiência havia lhe ensinado a ser cética. E se não der certo? Ela perguntou. E se você se cansar de ter empregados morando na sua propriedade? E se decidir que quer sua privacidade de volta? Alessandro se virou para encará-la, e Marina viu uma determinação feroz em seus olhos. Então você terá ganhado dinheiro suficiente para recomeçar em outro lugar, com uma referência sólida e experiência profissional. É melhor do que a situação em que você está agora. Marina não podia argumentar contra essa lógica. Qualquer coisa era melhor do que viver nas ruas com Miguel. Haveria regras? Ela perguntou. Expectativas específicas? As óbvias. Manter a casa limpa, preparar as refeições, talvez ajudar com alguns eventos de negócios ocasionalmente. Nada que você não possa lidar. Alessandro fez uma pausa. E Marina, sua vida pessoal é sua. Você e Miguel são livres para vir e ir como quiserem. A casa é de vocês enquanto trabalharem para mim. Marina fechou os olhos, tentando pensar racionalmente. Era uma oportunidade incrível, talvez a única que teria. Mas também significava ficar perto de Alessandro, e ela havia começado a perceber que sua presença a afetava de maneiras que não conseguia controlar. Posso ver a casa primeiro? Ela perguntou. Claro, Alessandro disse, parecendo aliviado. Podemos ir lá hoje à tarde, se você quiser. Marina olhou para Miguel, que ria enquanto perseguia uma borboleta no jardim. Quando foi a última vez que o havia visto tão feliz e despreocupado? Está bem, ela disse finalmente. Vamos ver a casa. O sorriso que iluminou o rosto de Alessandro foi tão radiante que Marina sentiu algo se mover em seu peito. Havia mais nessa proposta do que ele estava admitindo, ela tinha certeza. Mas talvez pela primeira vez na vida ela tivesse sorte o suficiente para que as segundas intenções de alguém fossem benéficas para ela. Anastácia. A mansão de Alessandro ficava em Alphaville, um condomínio exclusivo nos arredores de São Paulo.
Marina observou pela janela do carro enquanto passavam por casas enormes e jardins perfeitamente cuidados, sentindo-se cada vez mais deslocada. Miguel, por outro lado, estava eufórico. "Mamãe, olha o tamanho dessas casas!" ele exclamou, o rosto colado no vidro. "São como castelos." Alessandro sorriu pelo retrovisor. "Espere até ver a piscina na nossa casa, Miguel." "Nossa casa tem piscina?" Miguel perguntou, virando-se para Alessandro com os olhos brilhando. "Nossa casa tem piscina," Alessandro confirmou, e Marina sentiu um arrepio ao ouvir como naturalmente ele havia dito "nossa casa." O portão da propriedade de Alessandro se abriu automaticamente, revelando uma estrada privativa ladeada por árvores altas. A casa principal era impressionante. 3 andares de arquitetura moderna, com enormes janelas de vidro e jardins impecáveis. "Minha nossa!" Marina murmurou sem conseguir esconder sua impressão. "É grande demais para uma pessoa só," Alessandro disse, e havia uma tristeza em sua voz que Marina notou. "Às vezes sinto como se fosse um museu em vez de uma casa." Ele estacionou na frente de uma construção menor, mas ainda assim muito elegante, localizada a cerca de 100 metros atrás da casa principal. Era uma casa de 2 andares com varanda, jardim próprio e, como prometido, uma vista para a piscina da casa principal. "Esta seria a casa de vocês," Alessandro disse descendo do carro. Miguel correu imediatamente em direção à piscina, parando na beira com uma expressão de puro êxtase. Marina o seguiu mais devagar, ainda tentando processar que lugar era aquele. "É segura?" ela perguntou, referindo-se à piscina. "Completamente cercada e com alarme de movimento," Alessandro disse. "E há um sistema de segurança em toda a propriedade. Vocês estariam completamente seguros aqui." Marina nunca havia experimentado esse tipo de segurança. A sensação de poder relaxar, de não ter que ficar constantemente alerta, era quase estonteante. "Vamos ver o interior da casa?" Alessandro perguntou, tirando um molho de chaves do bolso. A casa era perfeita. Sala espaçosa com lareira, cozinha moderna e completamente equipada, 2 quartos grandes com banheiros privativos, área de serviço, até mesmo um pequeno escritório. Tudo estava mobiliado com bom gosto e parecia ter saído de uma revista de decoração. Miguel correu de cômodo em cômodo, gritando de alegria. "Mamãe, este quarto pode ser o meu? Tem uma cama de castelo." Marina olhou para a cama em formato de castelo medieval e sentiu lágrimas picar em seus olhos. "Se você quiser, meu amor." Eu quero! Miguel pulou na cama, rindo. Alessandro se aproximou de Marina, que estava parada na porta do quarto, olhando o filho brincar. "O que você acha?" Marina se virou para ele e Alessandro viu lágrimas nos seus olhos. "Por que está fazendo isso por nós?" ela sussurrou. Alessandro deu um passo em direção a ela, parando quando estavam a apenas alguns centímetros de distância. Marina podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro de seu perfume caro, misturado com algo mais fundamental, mais masculino. "Porque vocês merecem," ele disse simplesmente. "Porque Miguel merece ter uma cama de castelo, e você merece não ter que se preocupar se seu filho vai ter comida amanhã." Marina fechou os olhos, lutando contra a emoção que ameaçava transbordá-la. "Eu não sei como te agradecer." "Aceite o trabalho," Alessandro disse. "Seja feliz aqui. Isso é tudo que eu quero." Marina abriu os olhos e o encontrou observando-a com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Havia algo nos olhos dele que ia além da compaixão, algo que a fazia sentir-se vista de uma forma que não experimentava há muito tempo. "Alessandro," ela começou, mas não sabia como terminar a frase. "Sim?" Marina percebeu que havia se aproximado ainda mais dele, que podia ver os pequenos detalhes de seu rosto, uma pequena cicatriz perto da sobrancelha esquerda, a forma como seus lábios se curvavam ligeiramente quando ele a olhava, a maneira como sua respiração havia ficado mais superficial. "Mamãe, Alessandro, venham ver!" A voz de Miguel quebrou o momento, fazendo-os se afastarem rapidamente um do outro. Miguel havia descoberto uma janela que dava vista para um pequeno bosque nos fundos da propriedade. "Tem esquilos!" ele gritou excitado. "Posso alimentá-los?" "Claro que pode," Alessandro disse, sua voz ligeiramente rouca. "Há uma loja de animais perto daqui, onde podemos comprar castanhas apropriadas para eles." Marina observou a interação entre Alessandro e seu filho, notando como Alessandro, naturalmente, se ajoelhava para ficar na altura de Miguel,
como sua expressão se suavizava quando falava com a criança. Havia algo profundamente atrativo na facilidade com que ele interagia com Miguel, na forma como parecia genuinamente interessado nas coisas que empolgavam um menino de 4 anos. Então, Alessandro disse, levantando-se e olhando para Marina. O que me diz? Aceita minha proposta? Marina olhou ao redor da casa linda, para Miguel radiante de felicidade, para Alessandro esperando sua resposta com uma ansiedade mal disfarçada, e soube que não tinha escolha. Não porque fosse forçada, mas porque, pela primeira vez em anos, estava sendo oferecida uma chance de dar a Miguel a vida que ele merecia. Aceito, ela disse, estendendo a mão, mas quero que tudo seja formal. Contrato assinado, direitos e deveres bem definidos. Não quero mal-entendidos no futuro. Alessandro pegou a mão dela e Marina sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. Claro, meu advogado preparará tudo esta semana. Eles apertaram as mãos, mas Alessandro não a soltou imediatamente. Seus olhos se encontraram novamente e Marina sentiu o mesmo calor intenso do momento anterior. Marina, Alessandro disse, sua voz baixa e íntima, eu quero que saiba que isto é apenas o começo. Vou cuidar de você e de Miguel. Vocês nunca mais vão passar necessidade. Havia uma promessa em suas palavras que ia além do acordo profissional que haviam acabado de fazer. Marina não sabia se isso a tranquilizava ou a assustava. Alessandro, ela disse cuidadosamente, preciso que entenda que sou apenas sua funcionária. Nada mais. Algo passou pelos olhos dele. Decepção? Entendimento? Mas ele assentiu. É claro, profissionalismo acima de tudo. Mas mesmo enquanto dizia isso, nenhum dos dois soltou a mão do outro. E o ar entre eles permanecia carregado de uma tensão que ambos tentavam ignorar. Miguel apareceu correndo do quarto. Quando podemos nos mudar, mamãe? Marina finalmente soltou a mão de Alessandro, quebrando o encanto. Em alguns dias, querido. Precisamos organizar algumas coisas primeiro. Na verdade, Alessandro disse, vocês podem vir amanhã mesmo se quiserem. Não há motivo para esperar. Marina hesitou. Mudar-se tão rapidamente parecia temerário. Mas, por outro lado, cada dia que passavam sem um lugar fixo era mais um dia de insegurança para Miguel. Está bem, ela disse finalmente. Amanhã. O sorriso que Alessandro lhe deu foi tão luminoso que Marina sentiu o estômago se contrair. Havia algo perigoso acontecendo entre eles, algo que ia muito além de uma simples relação de trabalho, e pelo brilho nos olhos de Alessandro, ela suspeitava que ele sentia o mesmo. Enquanto voltavam para o carro, Miguel tagarelando excitado sobre sua nova casa, Marina não conseguia parar de pensar na sensação da mão de Alessandro na sua, na forma como ele a havia olhado, na promessa implícita em suas palavras. Ela estava entrando em território desconhecido, e pela primeira vez em muito tempo, a ideia não a aterrorizava completamente. Talvez fosse hora de parar de fugir da possibilidade de felicidade e começar a correr em direção a ela. Senassi, naquela noite no hotel onde Alessandro havia insistido que ficassem até a mudança, Marina deitou ao lado de Miguel e observou-o dormir. Ele parecia tão tranquilo, tão seguro. Era assim que uma criança deveria dormir sempre, sem medos, sem preocupações, confiando que os adultos ao seu redor cuidariam de tudo. Seu celular vibrou com uma mensagem de texto. Era de Alessandro. Espero que tenham gostado da casa. Mal posso esperar para tê-los por perto. Boa noite, Marina. Marina releu a mensagem várias vezes, analisando cada palavra. Mal posso esperar para tê-los por perto. O que exatamente isso significava? Ela digitou e apagou várias respostas antes de se decidir por uma simples. Boa noite, Alessandro. Obrigada por tudo. A resposta veio quase imediatamente. Não me agradeça ainda. O melhor ainda está por vir. Marina colocou o telefone de lado, o coração batendo rápido. Havia uma promessa nessas palavras que a fazia sentir-se excitada e aterrorizada ao mesmo tempo. O que Alessandro Monteiro realmente queria dela. E mais importante, o que ela realmente queria dele. 2 semanas haviam se passado desde que Marina e Miguel se mudaram para a propriedade de Alessandro e pela primeira vez em anos, Marina havia começado a acreditar que talvez a vida pudesse ser gentil com ela. Miguel estava matriculado numa escola particular excelente. Ela havia estabelecido uma rotina confortável cuidando da casa principal e Alessandro... Alessandro estava se tornando um problema que ela não havia antecipado.
Não um problema ruim, necessariamente, mas um problema mesmo assim. Ele era atencioso sem ser invasivo, gentil sem condescendência, e havia uma química entre eles que Marina lutava diariamente para ignorar. Cada conversa casual na cozinha enquanto ela preparava o café da manhã, cada momento em que seus olhos se encontravam durante o jantar, cada vez que ele brincava com Miguel na piscina, tudo conspirava para fazer Marina sentir coisas que havia jurado nunca mais sentir. Era uma terça-feira chuvosa quando o mundo de Marina desabou novamente. Ela estava organizando o escritório de Alessandro quando a campainha tocou. Eram 3 mulheres elegantemente vestidas, todas na casa dos 40, com aquela postura confiante que vem do dinheiro antigo e da certeza de superioridade social. "Boa tarde", disse a mulher loira na frente do grupo, seus olhos avaliando Marina da cabeça aos pés com desdém mal disfarçado. "Sou Helena Vasconcelos, amiga de Alessandro. Gostaríamos de falar com ele." "Senhor Alessandro não está em casa no momento", Marina respondeu educadamente. "Posso anotar um recado?" Helena trocou olhares significativos com as outras 2 mulheres. "E quem seria você, querida?" "Sou Marina, a governanta." "Ah", Helena disse, como se isso explicasse tudo. "Posso perguntar onde está Alessandro?" "Ele foi buscar Miguel na escola." Marina respondeu, sentindo-se cada vez mais desconfortável sob os olhares penetrantes das 3 mulheres. "Miguel?" perguntou uma das outras mulheres, uma morena com joias caríssimas. "Quem é Miguel?" "Meu filho", Marina disse, erguendo o queixo defensivamente. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Helena sorriu, mas não havia calor nenhum em sua expressão. "Entendo", ela disse lentamente. "E há quanto tempo você trabalha para Alessandro?" 2 semanas. 2 semanas, Helena repetiu, como se estivesse processando uma informação muito interessante. "E você mora aqui na propriedade?" Marina assentiu, começando a entender que havia algo muito errado com essa conversa. "Com seu filho." "Sim." Helena se virou para as amigas e Marina ouviu-a murmurar algo que soou como típico do Alessandro. Então, ela se virou de volta para Marina com um sorriso que era mais perturbador do que qualquer carranca. "Querida", Helena disse, sua voz adquirindo um tom maternal falso, "preciso te contar algumas coisas sobre Alessandro Monteiro." Por seu próprio bem. Marina queria fechar a porta na cara delas, mas alguma coisa a impediu. Talvez fosse o medo de que houvesse verdade sobre Alessandro que ela precisava saber. "Não preciso saber da vida pessoal do meu patrão", ela disse, mas sua voz não soou tão firme quanto gostaria. "Oh, mas precisa sim", Helena disse, convidando-se a entrar na casa, "especialmente considerando que você está criando seu filho aqui." Relutantemente, Marina as conduziu à sala de estar. Helena se acomodou no sofá como se fosse dona do lugar, enquanto as outras 2 se posicionaram estrategicamente para bloquear qualquer saída de Marina. "Veja bem, querida", Helena começou, "Alessandro tem um padrão. Ele tem essa coisa de salvador, essa necessidade compulsiva de resgatar mulheres em dificuldades. Você não é a primeira, e certamente não será a última." Marina sentiu algo gelado se espalhar por seu estômago. "Do que você está falando?" "Há 3 anos foi Cláudia, uma enfermeira divorciada com 2 filhos. Alessandro a contratou como administradora da casa, deu casa, emprego, tudo. Durou 8 meses até ele se cansar dela. Antes dela foi Regina, viúva jovem, um bebê. Alessandro encontrou ela numa situação difícil, ofereceu ajuda, trouxe para cá." Helena contou nos dedos como se estivesse recitando uma lista de compras. 6 meses. "E antes de Regina foi Patrícia, mãe solteira que estava sendo despejada, 4 meses. Marina sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. "Você está mentindo." "Estou?" Helena sorriu cruamente. "Pergunte a ele sobre Cláudia. Pergunte onde ela está agora. Pergunte por que ela saiu daqui chorando com os filhos traumatizados por terem que deixar a única segurança que conheciam." "Por que está me contando isso?" Marina sussurrou. "Porque alguém precisa", disse a terceira mulher falando pela primeira vez. "Alessandro é um homem bom, mas tem problemas. Ele usa essas mulheres para preencher um vazio em sua vida, e quando a novidade passa, ele encontra uma desculpa para se livrar delas." "Vocês não sabem do que estão falando", Marina disse, mas sua voz estava trêmula. "Sabemos sim", Helena disse, levantando-se. "E sabemos também que você se apaixonou por ele. Está escrito na sua cara, querida. Mas Alessandro Monteiro nunca se casará com uma mulher como você.
Homens da posição dele se casam dentro de sua classe social. Eu não estou apaixonada por ele, Marina mentiu, odiando como sua voz soou desesperada. Claro que está, Helena riu. Todas se apaixonam. É parte do charme dele, do jeito como faz vocês se sentirem especiais. Mas no final, vocês são apenas um projeto de caridade para ele. Marina se levantou abruptamente. Quero que vocês saiam da minha casa. Não é sua casa, Helena disse calmamente. É dele, e quando ele se cansar de vocês, como sempre acontece, você e seu filho vão estar de volta às ruas. Só que desta vez será pior, porque seu filho terá provado de uma vida boa e vai sofrer muito mais ao perdê-la. As palavras de Helena atingiram Marina como socos físicos, porque no fundo do coração ela havia tido os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Sabe o que aconteceu com o filho de Cláudia? Helena continuou, implacável. Ele ainda pergunta quando vão voltar para a casa do tio Alessandro. Ainda chora às noites. É isso que você quer para Miguel? Marina sentia lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusava a chorar na frente dessas mulheres. Saiam, ela repetiu, apontando para a porta. Vamos, Helena disse, caminhando em direção à saída. Mas lembre-se do que te dissemos. Alessandro vai se cansar de vocês em breve. Homens como ele sempre se cansam. Na porta, Helena se virou uma última vez. Ah, e Marina? Hoje à noite há uma festa beneficente no Copacabana Palace. Alessandro vai levar Isabela Ferreira como acompanhante. Você sabe quem ela é, não é? A filha do juiz, herdeira de uma das maiores fortunas do país. Uma mulher adequada para ele. E então elas se foram, deixando Marina sozinha com seus medos e dúvidas multiplicados por 1000. Marina se deixou cair no sofá, as pernas trêmulas demais para sustentá-la. Era possível que tudo fosse mentira, que Helena e suas amigas fossem apenas mulheres maldosas tentando causar problemas, mas também era possível que fosse verdade. Cláudia, Regina, Patrícia haviam sido reais. Alessandro realmente tinha um padrão de resgatar mulheres em situações vulneráveis? Marina pensou em todas as suas interações com Alessandro, tentando enxergá-las sob essa nova luz. O jeito como ele havia aparecido naquela noite no beco seria mesmo coincidência? A generosidade excessiva, a casa perfeita, o trabalho que parecia bom demais para ser verdade. E se ela fosse apenas mais uma em uma linha de projetos de caridade? O som de risadas do lado de fora atirou de seus pensamentos torturantes. Alessandro e Miguel estavam voltando da escola, e ela podia ouvir a voz animada do filho contando algo sobre sua aula de educação física. Marina se levantou rapidamente, limpou as lágrimas e correu para o banheiro para verificar sua aparência. Não podia deixar que Alessandro percebesse que algo estava errado, pelo menos não até ela ter certeza sobre o que era verdade e o que era mentira. Marina! Alessandro chamou da porta da frente. Trouxemos sorvete para todo mundo. Marina respirou fundo, forçou um sorriso e saiu para cumprimentá-los. Mas quando viu Alessandro sorrindo para ela, quando viu Miguel correndo em sua direção com os braços abertos, quando sentiu a familiar aceleração do coração que a presença de Alessandro sempre causava, uma pergunta terrível ecoou em sua mente. E se Helena estivesse certa? E se tudo isso fosse apenas uma ilusão cruel que estava sendo criada para ela e Miguel, apenas para ser arrancada deles quando Alessandro se cansasse de brincar de Salvador? Mamãe, o Alessandro disse que podemos fazer uma fogueira no jardim hoje à noite, Miguel exclamou, pulando de empolgação. E assar marshmallows. Marina olhou para o rosto radiante do filho, depois para Alessandro esperando ansiosamente por sua reação, e sentiu seu coração se partir. Porque se Helena estava certa, Miguel estava se apegando cada vez mais a Alessandro, e quando isso acabasse, porque ela tinha que considerar a possibilidade de que acabaria, o sofrimento dele seria insuportável. Claro, querido, ela disse, forçando entusiasmo em sua voz. Parece divertido. Mas por dentro, Marina estava se preparando para a pior traição de todas, a traição de alguém em quem ela havia começado a confiar, alguém por quem havia começado a se apaixonar, alguém que talvez fosse apenas mais um homem que veria ela e seu filho como descartáveis. A noite seria longa, e Marina sabia que não conseguiria dormir. Não enquanto não descobrisse a verdade sobre Cláudia, Regina e Patrícia. Não enquanto não soubesse se Alessandro Monteiro era o homem que ela pensava que ele era, ou apenas mais um lobo em pele de cordeiro.
Marina passou a noite inteira acordada, olhando para o teto e revirando cada palavra que Helena havia dito. Quando o sol começou a nascer, ela tomou uma decisão. Precisava descobrir a verdade sobre o passado de Alessandro, custasse o que custasse. Era sexta-feira, e Alessandro havia mencionado que teria uma reunião importante que duraria o dia inteiro. Miguel estava na escola. Era a oportunidade perfeita para investigar. Marina entrou na casa principal com as chaves que Alessandro havia lhe dado, seu coração batendo forte. Sentia-se como uma intrusa, mas precisava saber se estava construindo a vida de Miguel em cima de uma mentira. O escritório de Alessandro era organizado e sofisticado, com estantes cheias de livros de arquitetura e negócios. Marina começou cuidadosamente, procurando por qualquer coisa que pudesse confirmar ou negar as acusações de Helena. Foi numa gaveta trancada da mesa que ela encontrou documentos, contratos antigos e nomes: Cláudia Santos, Regina Lima, Patrícia Oliveira. Com mãos trêmulas, Marina abriu o primeiro arquivo. Era um contrato de trabalho para Cláudia Santos, datado de 3 anos atrás. Governanta e administradora residencial, exatamente como Helena havia dito. O contrato havia sido rescindido após 8 meses. O segundo arquivo confirmou a história de Regina, viúva, um filho pequeno, contratada como assistente pessoal. Duração: 6 meses. O terceiro, Patrícia, mãe solteira, organizadora doméstica. 4 meses. Marina se deixou cair na cadeira de Alessandro, os papéis espalhados na mesa à sua frente. Era verdade. Tudo o que Helena havia dito era verdade. Mas por que Alessandro havia guardado esses documentos? E por que todos os contratos haviam sido rescindidos de forma tão abrupta? Foi então que ela notou algo estranho. No arquivo de Cláudia havia uma nota manuscrita na letra de Alessandro. Transferência para posição permanente na construtora. Departamento administrativo. Salário: R$ 8.000. Casa própria quitada no nome de Cláudia Santos. Marina pegou o arquivo de Regina com mãos trêmulas. Outra nota: bolsa integral para curso de enfermagem. Apartamento adquirido. Documento anexo. Pensão mensal para Lucas até os 18 anos. E no arquivo de Patrícia: MBA em gestão empresarial. Harvard. Todas as despesas pagas. Empresa própria financiada. Sucesso garantido. Marina não entendia. Se Alessandro havia ajudado todas essas mulheres dessa forma, por que Helena havia mentido sobre ele as abandonar? Procurando alguma coisa específica? Marina quase pulou da cadeira. Alessandro estava parado na porta do escritório, mas sua expressão não era de raiva, era de tristeza profunda. Alessandro, Desculpa, eu não deveria estar aqui. Marina gaguejou, tentando organizar os papéis de volta nos arquivos. Deixe, ele disse entrando no escritório e fechando a porta atrás de si. Acho que é hora de você saber a verdade mesmo. Marina o observou se aproximar, notando as linhas de cansaço em seu rosto, a forma como seus ombros pareciam carregar um peso invisível. Helena esteve aqui ontem, não foi? Ele perguntou, se sentando na poltrona em frente à mesa. Vi o carro dela saindo quando eu voltava com Miguel. Marina assentiu, sem conseguir falar. Alessandro suspirou profundamente. E ela te contou sobre Cláudia, Regina e Patrícia. Ela disse que você tem um padrão, Marina sussurrou, que você se cansa das mulheres que ajuda. Alessandro riu, mas não havia humor no som. Helena sempre foi boa em contar metade da verdade. Então me conte a verdade completa, Marina disse, encontrando coragem. Por que você guardou esses arquivos? Por que todas essas mulheres saíram daqui? Alessandro se levantou e caminhou até a janela, olhando para o jardim onde Miguel brincava depois da escola todos os dias. Você quer saber por que ajudo mulheres como você? Ele começou sem se virar. É porque eu sei como é não ter ninguém. Sei como é ser uma criança dependendo apenas da mãe e ver essa mãe se sacrificando até não sobrar nada dela. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos. Quando os Monteiro me adotaram, prometi a mim mesmo que um dia ajudaria outras crianças como eu fui. Mas descobri que a melhor forma de ajudar uma criança é ajudar sua mãe. Alessandro se virou para encará-la. Cláudia estava numa situação desesperadora quando a encontrei. 2 filhos, ex-marido violento, sem dinheiro, sem perspectivas. Eu a trouxe para cá, assim como trouxe você. E sim, ela trabalhou para mim por 8 meses. E então? Então ela se formou no curso técnico que paguei para ela fazer.
Estava qualificada para algo melhor do que ser governanta. Então ajudei ela a conseguir um emprego na minha construtora. Comprei uma casa para ela e os filhos. Ela mereceu cada centavo. Marina olhou para os documentos na mesa, começando a entender. Regina era viúva, estava passando necessidades com o filho pequeno. Ela havia sido enfermeira antes de casar, mas parou de trabalhar a pedido do marido. Quando ele morreu, ela não tinha como voltar ao mercado sem atualizar seus conhecimentos. Você pagou para ela voltar a estudar. E ajudei ela a conseguir uma posição num dos melhores hospitais de São Paulo. Ela e o filho estão muito bem agora. Alessandro voltou a se sentar, apoiando os cotovelos na mesa. Patrícia era a mais jovem, 19 anos, grávida, abandonada pela família. Ela era inteligente, Marina, muito inteligente. Apenas precisava de uma oportunidade. Harvard, Marina murmurou, lembrando da nota no arquivo. Ela se formou em administração com honras. Agora tem uma empresa de consultoria que vale milhões. O filho dela estuda nas melhores escolas da Europa. Marina sentia como se estivesse vendo Alessandro pela primeira vez. Por que Helena mentiu sobre você? O rosto de Alessandro se endureceu. Porque Helena queria se casar comigo. Nós namoramos há uns 4 anos, antes de eu conhecer Cláudia. Ela sempre soube que eu não estava apaixonado por ela, mas pensava que poderia me convencer com o tempo. E então você começou a ajudar outras mulheres. E Helena viu isso como uma traição pessoal. Na cabeça dela, se eu não me casava com ela, não deveria me importar com nenhuma outra mulher. Marina processou todas essas informações, sentindo-se simultaneamente aliviada e envergonhada. Por que você nunca me contou isso? Alessandro a olhou com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Porque eu não queria que você pensasse que era apenas mais um projeto de caridade. E não sou? Alessandro se inclinou sobre a mesa, seus olhos fixos nos dela. Marina, nos últimos 3 anos, ajudei 3 mulheres a reconstruírem suas vidas. E em cada caso, foi estritamente profissional. Eu respeitava elas, queria o melhor para elas e seus filhos, mas não sentia nada além de compaixão. Marina mal conseguia respirar. E agora? Agora, Alessandro disse, sua voz ficando rouca, pela primeira vez na minha vida estou apaixonado. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoções intensas. Marina sentia como se estivesse numa montanha-russa emocional, do desespero à esperança, do medo ao amor. Alessandro, eu sei que é complicado. Ele continuou rapidamente. Sei que você trabalha para mim. Sei que você tem Miguel para pensar. Sei que sua vida já foi devastada uma vez por um homem em quem confiou. Alessandro se levantou e começou a andar pelo escritório. Mas Marina, o que sinto por você é diferente de tudo que já senti. Não é compaixão, não é um complexo de salvador, é amor. Amor pela mulher forte que você é, pela mãe dedicada, pela pessoa corajosa que não desiste mesmo quando tudo dá errado. Marina sentiu lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu também estou apaixonada por você. Alessandro parou de andar, virando-se para ela com uma expressão de esperança mista com incredulidade. Está. Estou, ela disse levantando-se. Mas estou com medo. De quê? De que isso seja bom demais para ser verdade. De que algo vai dar errado e Miguel vai se machucar. De que você vai perceber que uma mulher como eu não serve para a sua vida. Alessandro atravessou o escritório em 3 passadas largas e pegou o rosto de Marina entre suas mãos. Marina Santana, você é a mulher mais corajosa, mais linda, mais forte que já conheci. E se você me der uma chance real, vou passar o resto da minha vida provando que você e Miguel são tudo o que eu sempre quis. Marina olhou nos olhos dele e viu a verdade brilhando lá. Não era compaixão, não era caridade. Era amor real, profundo, verdadeiro. Alessandro, ela sussurrou. Sim, me beija. E ele beijou. Foi um beijo que falou de promessas futuras, de medos superados, de 2 corações feridos encontrando cura um no outro. Foi o beijo que mudou tudo. Quando se separaram, Alessandro apoiou sua testa na dela. Marina, quero que você saiba que, independentemente do que acontecer entre nós romanticamente, você e Miguel sempre terão um lugar na minha vida. Sempre terão minha proteção, meu apoio. Isso não é condicional ao que sentimos um pelo outro. Marina sentiu mais lágrimas, mas agora eram lágrimas de gratidão, de alívio, de amor. Como você pode ser tão perfeito? Alessandro riu, e o som era pura alegria. Não sou perfeito, mas sou seu,
se você me quiser. Marina se ergueu nas pontas dos pés e o beijou novamente. Eu quero, ela murmurou contra seus lábios. Eu quero você. Nós queremos você. Do jardim, eles ouviram a voz de Miguel gritando. Alessandro, mamãe, onde vocês estão? Quero mostrar o desenho que fiz na escola. Alessandro e Marina riram, separando-se relutantemente. Acho que deveríamos contar para ele, Alessandro disse. Sobre nós. Marina assentiu, sua mão encontrando a dele. Juntos. Juntos, Alessandro concordou. E assim, de mãos dadas, eles saíram do escritório para começar oficialmente sua nova vida como família. 3 meses haviam se passado desde que Marina e Alessandro assumiram publicamente seu relacionamento. Miguel havia reagido com a alegria pura de uma criança que finalmente via sua mãe verdadeiramente feliz. E Alessandro havia se tornado não apenas o namorado de Marina, mas também uma figura paterna amorosa para o menino. A vida parecia perfeita, talvez perfeita demais. Era uma noite de sábado, e eles haviam decidido jantar em um dos restaurantes mais elegantes de São Paulo para comemorar o aniversário de Marina. Miguel estava passando a noite na casa de um amiguinho da escola, então era apenas os dois, vestidos elegantemente, compartilhando uma refeição íntima. Para a mulher mais linda do mundo, Alessandro disse, erguendo sua taça de champanhe, e para os 3 meses mais felizes da minha vida. Marina corou, ainda não acostumada com as declarações românticas constantes de Alessandro. Ainda não consigo acreditar que isso é real, ela disse, tocando sua taça na dele. É real, Alessandro disse, seus olhos brilhando com uma intensidade que fazia o coração de Marina acelerar. E vai ficar ainda mais real. Antes que Marina pudesse perguntar o que ele queria dizer com isso, Alessandro se levantou da cadeira e, para seu absoluto choque, se ajoelhou ao lado da mesa. O restaurante inteiro pareceu ficar em silêncio. Marina sentiu como se não conseguisse respirar. Marina Santana, Alessandro disse, sua voz clara e firme apesar da emoção óbvia. Você apareceu na minha vida quando eu menos esperava e transformou tudo. Você me ensinou que família não é sobre sangue ou dinheiro. É sobre amor, dedicação, sobre escolher estar ao lado de alguém todos os dias. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e Marina viu lágrimas escorrendo por suas próprias bochechas. Você me deu Miguel, que já amo como se fosse meu próprio filho. Me deu uma razão para acordar feliz todos os dias. Me deu um lar de verdade. Alessandro abriu a caixa, revelando um anel de noivado deslumbrante. Casa comigo, Marina. Deixe-me ser seu marido. Deixe-me ser o pai de Miguel oficialmente. Vamos formar uma família de verdade. Marina olhou para o homem ajoelhado à sua frente, para o anel que brilhava sob as luzes do restaurante, para os rostos sorridentes dos outros clientes que haviam parado para assistir ao momento. Era tudo o que ela sempre havia sonhado e nunca ousou acreditar que poderia ter. Alessandro, ela começou, sua voz trêmula de emoção. Que cena tocante. A voz fria e sarcástica cortou o momento como uma lâmina. Marina se virou e viu Helena Vasconcelos se aproximando da mesa, acompanhada de um homem alto e bem vestido que Marina não conhecia. Alessandro se levantou lentamente, fechando a caixa do anel e colocando-a no bolso. Sua expressão havia mudado completamente. Onde antes havia amor e vulnerabilidade, agora havia uma frieza perigosa. Helena, ele disse, sua voz controlada, mas carregada de advertência. Não é uma surpresa muito agradável. Imagino que não seja. Helena sorriu, puxando uma cadeira e se sentando sem ser convidada. O homem que a acompanhava fez o mesmo. Marina, querida, você está linda. O dinheiro do Alessandro realmente fez milagres com você. Marina sentiu sua face esquentar de raiva e humilhação. O que vocês querem? Queremos salvar Alessandro de cometer o maior erro da vida dele. O homem desconhecido disse. Permita-me me apresentar. Sou Roberto Ferreira, advogado da família Monteiro há mais de 20 anos. Alessandro se enrijeceu. Roberto, você não tem autoridade para... Tenho sim. Roberto o interrompeu, tirando uma pasta de documentos de sua maleta. Como executor testamentário dos Monteiro, tenho obrigação de proteger os interesses da família e da empresa. Marina olhou de Alessandro para Roberto, um medo terrível crescendo em seu peito. Do que ele está falando? Helena se inclinou sobre a mesa, seu sorriso cruel. Querida Marina, você realmente achou que uma mulher na sua posição
Poderia se casar com um dos homens mais ricos do país sem consequências? Helena, chega, Alessandro disse, sua voz baixa e perigosa. Pare com isso agora. Não posso parar, Alessandro, Helena disse, fingindo tristeza. Você é como um irmão para mim. Não posso deixar você destruir tudo que Eduardo e Helena Monteiro construíram por causa de... por causa de uma aventura. Aventura? Marina repetiu as palavras saindo como um sussurro estrangulado. Roberto abriu a pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Senhorita Santana, estes são os estatutos da Fundação Monteiro, da qual Alessandro é o principal beneficiário. Aqui está a cláusula 47B. O beneficiário principal perderá todos os direitos sobre os bens da fundação caso se case com pessoa de origem socioeconômica incompatível com os valores familiares. Marina sentia como se estivesse afundando. O que isso significa? Significa, Helena disse com satisfação óbvia, que se Alessandro se casar com você, ele perde tudo. A empresa, a fortuna, as propriedades, tudo. Alessandro havia ficado pálido, mas sua voz era firme quando ele falou. Isso é absurdo. Meus pais adotivos nunca colocariam uma cláusula assim. Colocaram sim, Roberto disse, apontando para uma assinatura na parte inferior do documento. Você estava na Europa fazendo MBA quando eles modificaram o testamento. Era logo depois do escândalo com aquela atriz que tentou se aproveitar de você, lembra? Eles queriam protegê-lo de caçadoras de fortuna. Marina se levantou da cadeira, as pernas bambas. Eu não sou uma caçadora de fortuna. Claro que não é, querida, Helena disse com falsa compaixão. Mas infelizmente a lei não faz distinção entre uma mulher que ama genuinamente e uma que está atrás do dinheiro. Os critérios são objetivos: origem social, educação formal, situação financeira anterior ao relacionamento. Roberto consultou os papéis. Senhorita Santana, ensino médio incompleto, sem renda fixa anterior ao emprego fornecido pelo Sr. Monteiro, histórico de vida nas ruas. Pelos critérios da fundação seria considerada uma união inadequada. Marina sentia lágrimas de humilhação e raiva queimando seus olhos. Todo aquele amor, toda aquela felicidade, reduzida a critérios frios numa folha de papel. Marina, Alessandro disse, se aproximando dela, isso não importa. Não me importo com o dinheiro. Não se importa? Helena riu. Alessandro, você está falando de desistir de 200 milhões de reais, de uma empresa que emprega milhares de pessoas. Está disposto a deixar tudo isso ruir por causa de uma paixonite? Não é paixonite, Alessandro respondeu, pegando a mão de Marina. É amor. Amor não paga contas, Roberto disse pragmaticamente. Amor não sustenta uma empresa. Amor não garante o futuro do filho dela. Marina olhou para Alessandro, vendo a luta interna em seus olhos. Ele estava tentando parecer confiante, mas ela podia ver o medo, a incerteza. Qual seria a alternativa? Ela ouviu sua própria voz perguntando. Helena sorriu como um gato que havia acabado de pegar um rato. Simples. Alessandro se casa com Isabela Ferreira. Você se lembra dela, não é? Filha do juiz, herdeira, educação impecável, uma união que seria benéfica para ambas as famílias. E Marina? Alessandro perguntou, sua voz carregada de dor. Marina recebe uma compensação generosa pela inconveniência, digamos 5 milhões de reais, uma casa em qualquer cidade que escolher, educação garantida para o filho. Roberto falou como se estivesse discutindo uma transação comercial. É mais do que ela poderia conseguir em várias vidas trabalhando normalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina podia ouvir seu próprio coração batendo. Podia sentir os olhares curiosos dos outros clientes do restaurante. Podia ver a agonia no rosto de Alessandro. Marina, Alessandro disse finalmente, sua voz quebrada, eu escolho você. Não me importo com o dinheiro. Não me importo com a empresa. Escolho você e Miguel, sempre. Marina olhou para o homem que amava, viu a sinceridade absoluta em seus olhos e sentiu seu coração se partir. Porque ela sabia o que havia por trás daquelas palavras corajosas. Alessandro estava disposto a desistir de tudo por ela. Mas isso seria justo? Ele havia crescido rico, nunca havia conhecido necessidade real. Como poderia entender o que significava realmente não ter dinheiro? E mais importante, como ela poderia viver com a culpa de saber que havia destruído a vida dele? Pense no Miguel, Helena disse, como se estivesse lendo seus pensamentos.
Com 5 milhões de reais, ele pode estudar nas melhores escolas do mundo, ter todas as oportunidades que você nunca teve. Ou ele pode crescer vendo o padrasto que ama, perdendo tudo por causa da mãe dele. Que peso é esse para uma criança carregar? Marina fechou os olhos, sentindo como se estivesse sendo dilacerada. De um lado, o amor da sua vida. Do outro, o futuro de seu filho e a consciência de que estava destruindo a vida do homem que amava. Preciso pensar, ela sussurrou. Claro, Helena disse, triunfante. Tome seu tempo. Mas lembre-se, a cada dia que passa, mais pessoas ficam sabendo sobre esse relacionamento. E mais difícil fica para todos os envolvidos. Roberto guardou os documentos. Senhorita Santana, se decidir aceitar nossa proposta, me procure. Posso garantir que tudo será tratado com a máxima discrição. E então eles se foram, deixando Marina e Alessandro sozinhos com os destroços do que havia sido o momento mais feliz de suas vidas. Alessandro tentou pegar a mão de Marina, mas ela se afastou. Marina, por favor, não deixe que eles destruam o que temos. Eles já destruíram, Marina disse, as lágrimas finalmente caindo. Como posso olhar para você sabendo que você perdeu tudo por minha causa? Como posso olhar para Miguel sabendo que neguei a ele um futuro melhor por causa do meu egoísmo? Não é egoísmo amar alguém. É quando esse amor custa 200 milhões de reais e milhares de empregos. Alessandro se ajoelhou novamente, mas desta vez foi de desespero, não de amor. Marina, eu te amo. Amo vocês dois mais do que qualquer dinheiro no mundo. Marina olhou para ele, bonito, desesperado, sincero, e sentiu como se estivesse morrendo por dentro. Eu sei, ela sussurrou, e é por isso que não posso deixar você fazer essa escolha. E antes que Alessandro pudesse responder, Marina saiu correndo do restaurante, deixando para trás não apenas o amor de sua vida, mas também a última esperança de felicidade que se permitira ter. Uma semana havia se passado desde a noite no restaurante, e Marina não havia saído de casa. Miguel percebia que algo estava errado, mas ela não sabia como explicar para uma criança de 4 anos que o mundo de conto de fadas deles estava desabando. Alessandro havia tentado falar com ela todos os dias, mas Marina se recusava a atender suas ligações. Havia tomado sua decisão. Sairiam da propriedade no final do mês, antes que a situação ficasse ainda mais dolorosa para todos os envolvidos. Era uma manhã chuvosa de terça-feira, quando Marina ouviu o barulho de carros chegando. Olhou pela janela e viu não apenas o carro de Alessandro, mas também outros veículos que não reconhecia. Seu coração acelerou. Seria Roberto voltando com mais documentos? Helena, com mais humilhações? A campainha tocou e Marina abriu a porta, preparando-se para uma confrontação. Em vez disso, encontrou uma mulher elegante na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e olhos gentis que lembravam vagamente os de Alessandro. Você deve ser Marina, a mulher disse com um sorriso caloroso. Sou Carmen Monteiro, tia de Alessandro. Marina piscou confusa. Eu pensei que os pais adotivos dele morreram, sim, Carmen confirmou. Eduardo era meu irmão. Posso entrar? Trouxe algumas pessoas que gostaria que você conhecesse. Relutantemente, Marina abriu a porta. Carmen entrou acompanhada de 2 outras mulheres. Uma loira na casa dos 30, elegante, mas com um ar determinado, e uma morena mais nova carregando uma criança pequena. Marina, Carmen disse, gostaria que conhecesse Cláudia Santos e Regina Lima. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. As ex-projetos de caridade de Alessandro estavam na sua sala. Sei que deve estar surpresa, Cláudia disse, se adiantando. Alessandro nos contou sobre o que Helena fez, sobre as mentiras que contou para você. Não eram mentiras, Marina disse defensivamente. Vocês realmente trabalharam para ele e depois saíram. É verdade, Regina disse, balançando suavemente a criança em seus braços, mas não da forma como Helena contou. Carmen se sentou no sofá e indicou para Marina fazer o mesmo. Querida, Alessandro me ligou na semana passada em prantos. Não o via chorar desde que era um menino pequeno no orfanato. Ele nos contou sobre os documentos que Roberto mostrou, Cláudia disse, e sobre como você está se afastando dele para protegê-lo. Marina sentia lágrimas queimando seus olhos. Ele não deveria perder tudo por minha causa. Marina, Carmen disse gentilmente, aqueles documentos são falsos. O mundo de Marina parou. O quê? Falsos. Forjados.
Meu irmão e Helena jamais colocariam uma cláusula assim no testamento. Alessandro era como um filho para eles. Eles queriam que ele fosse feliz, não que se casasse por interesse. Regina se inclinou para a frente. Roberto não é mais o advogado da família há 3 anos. Foi demitido por tentar roubar dinheiro da fundação. Alessandro o processou. Marina se sentia tonta. Mas os documentos, as assinaturas... Helena tem acesso aos selos e papéis timbrados antigos da empresa através de contatos. Cláudia explicou. Ela arquitetou tudo isso para separá-los. Mas por quê? Marina sussurrou. Carmen suspirou. Helena sempre foi obcecada por Alessandro. Quando percebeu que ele realmente se apaixonou por você, algo que nunca aconteceu com nenhuma de nós, ela gesticulou para Cláudia e Regina. Decidiu que se ela não podia tê-lo, ninguém poderia. Nós 3 somos prova de que Alessandro nunca se envolveu romanticamente com nenhuma das mulheres que ajudou. Regina disse. Eu sou casada há 2 anos, com um médico que conheci no hospital, onde Alessandro me conseguiu emprego. Cláudia está noiva de um colega da construtora. E Patrícia está morando na França com o marido francês e os 2 filhos. Carmen acrescentou. Alessandro foi padrinho do casamento dela por videoconferência. Marina sentia como se estivesse acordando de um pesadelo. Então, os documentos são falsos. A fundação existe, mas não tem cláusulas matrimoniais. Alessandro é livre para se casar com quem quiser. Foi então que Miguel apareceu correndo da cozinha. Tia Carmen! Ele gritou, se jogando nos braços da mulher mais velha. Marina olhou surpresa. Vocês se conhecem? Carmen riu, abraçando Miguel. Claro que nos conhecemos. Alessandro me traz para visitar vocês toda semana. Eu só venho quando você está trabalhando na casa principal. Ela me ensina a fazer cookies, Miguel disse animado. E conta histórias sobre quando o Alessandro era pequenininho como eu. Marina se sentiu traída e tocada ao mesmo tempo. Alessandro havia apresentado Miguel à sua família sem nunca mencionar isso para ela. Por quê? Ela perguntou a Carmen. Porque ele queria que Miguel tivesse avós, tios, uma família completa. Carmen explicou. Mas não queria pressionar você. Disse que quando você estivesse pronta, apresentaria toda a família oficialmente. Regina se levantou. Marina, posso falar uma coisa? Alessandro mudou a vida de todas nós, é verdade. Mas com você é diferente. A forma como ele fala de você, como seus olhos brilham quando menciona seu nome. Nunca vi nada assim. Ele te ama de verdade, Cláudia acrescentou. E você está deixando a Helena vencer ao se afastar dele. Marina se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva cair. Seu coração estava partido de arrependimento e vergonha. Havia duvidado do homem que amava, havia acreditado nas mentiras de Helena, havia quase destruído a única coisa boa que havia acontecido em sua vida. É tarde demais, ela sussurrou. Ele nunca vai me perdoar por ter duvidado dele. Sabe quer apostar? Uma voz familiar disse da porta. Marina se virou e viu Alessandro parado na entrada, os cabelos molhados de chuva, olhos vermelhos mais determinados. Alessandro, ela começou, mas ele levantou a mão. Deixe-me falar primeiro, ele disse, entrando na sala. Marina, eu sei que você tentou me proteger. Sei que acreditou nas mentiras da Helena, porque já foi machucada antes, porque foi ensinada a não confiar em coisas boas demais para serem verdade. Marina sentia lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas Marina, Alessandro continuou se aproximando dela, eu preciso que entenda uma coisa. Não existe vida sem você e Miguel. Não existe felicidade. Não existe propósito. Não existe nada que valha a pena se vocês não estiverem comigo. Eu sinto muito, Marina soluçou. Sinto muito por ter duvidado de você, por ter acreditado nela, por... Alessandro a interrompeu, puxando-a para seus braços. Não precisa pedir desculpas. Você estava protegendo Miguel. Estava tentando fazer o que achava que era melhor para ele. Como posso não amar uma mulher que coloca o filho acima de tudo? Miguel correu para eles e se abraçou às pernas de ambos. Vocês vão parar de ficar tristes agora? Alessandro riu através das lágrimas e pegou Miguel no colo. Vamos sim, campeão, se sua mãe me der uma segunda chance. Marina olhou para os 2 homens mais importantes da sua vida. Alessandro segurando Miguel como se fosse seu próprio filho. Miguel sorrindo como só sabia sorrir quando estava verdadeiramente feliz e seguro. Não é você que precisa de uma segunda chance, ela disse. Sou eu. Alessandro baixou Miguel ao chão e pegou o rosto de Marina entre suas mãos. Marina Santana, você quer se casar comigo?
Para a real desta vez, sem interrupções, sem mentiras, sem documentos falsos? Marina riu através das lágrimas. Sim, ela disse. Sim, quero me casar com você. Alessandro tirou a caixinha de veludo do bolso, a mesma que havia sido interrompida no restaurante, e a abriu novamente. Mas desta vez, quando colocou o anel no dedo de Marina, foi cercado pela família que haviam escolhido um para o outro. Carmen, Cláudia e Regina aplaudiram. Miguel gritou, "Eba!" e começou a pular pela sala. E Helena? Marina perguntou quando o barulho diminuiu. Está sendo investigada por falsificação de documentos e extorsão, Alessandro disse. Roberto também. Eles vão ter bastante tempo para pensar sobre suas escolhas. Marina se aninhou nos braços de Alessandro, finalmente se permitindo acreditar que isso era real, que era para sempre. Alessandro, ela disse, eu te amo e prometo nunca mais duvidar do que temos. Eu também te amo, ele respondeu beijando o topo de sua cabeça. E prometo nunca mais guardar segredos de você, mesmo que sejam surpresas boas. Miguel se meteu entre eles novamente. Alessandro, agora você vai ser meu papai de verdade? Alessandro se ajoelhou para ficar na altura do menino. Se você quiser, Miguel, gostaria muito de ser seu pai. Eu quero! Miguel gritou. Posso te chamar de papai? Pode, Alessandro disse, sua voz embargada de emoção. Seria a maior honra da minha vida. E assim, numa manhã chuvosa de terça-feira, numa sala cheia de família escolhida e amor verdadeiro, Marina Santana finalmente entendeu que os milagres existem. Às vezes, eles vêm disfarçados de tempestades, mas no final, eles sempre levam a luz do sol. 6 meses depois, Marina Monteiro caminhava pelo corredor de uma igreja decorada com flores brancas, usando um vestido de noiva simples, mas elegante, carregando um buquê de margaridas, as flores favoritas de Miguel. Seu filho, vestido como um pequeno pajem, jogava pétalas na sua frente radiante de alegria. Alessandro a esperava no altar, linda em seu smoking, os olhos brilhando de lágrimas de felicidade. Carmen estava na primeira fileira, assim como Cláudia, Regina e Patrícia, que havia voltado especialmente da França para o casamento. Quando o padre perguntou se alguém se opunha à união, uma voz familiar ecoou pela igreja. Eu me oponho. Todos se viraram, e Marina sentiu seu coração gelar ao ver Helena entrando pela porta dos fundos, seguida de seguranças. Mas então, Alessandro começou a rir. Helena, ele disse, você está atrasada. A oposição era para ser feita antes de você ser presa por falsificação e extorsão. Foi então que Marina percebeu que os seguranças eram na verdade policiais e que Helena estava algemada. Só vim dar os parabéns, Helena disse com sarcasmo venenoso. Espero que sejam muito felizes. Até isso passar também. Vai passar quando formos velhinhos e estivermos celebrando bodas de ouro. Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com sua confiança. Obrigada pela visita, Helena. Não vemos a hora de nunca mais vê-la. A igreja ecoou com risadas, e Helena foi levada embora pelos policiais, finalmente removida de suas vidas para sempre. E agora, o padre disse com um sorriso, podemos continuar? E continuaram. Alessandro e Marina trocaram votos que fizeram toda a igreja chorar. Miguel foi oficialmente adotado como filho de Alessandro, e quando finalmente se beijaram como marido e mulher, o aplauso foi ensurdecedor. Na festa, Alessandro puxou Marina para uma dança especial. Senhora Monteiro, ele sussurrou no ouvido dela, como se sente sendo uma mulher casada? Como se tivesse encontrado meu lugar no mundo. Ela respondeu, olhando para Miguel dançando com Carmen. Como se finalmente estivesse em casa. Bem-vinda ao lar, meu amor, Alessandro disse, girando-a na pista de dança. Para sempre. E enquanto dançavam, cercados por família e amigos, sob as estrelas de uma noite perfeita de verão, Marina soube que algumas histórias realmente têm finais felizes, especialmente aquelas onde o amor vence o medo, onde a verdade derrota a mentira e onde duas almas feridas encontram a cura uma na outra. O menino que uma vez foi abandonado na neve e a mulher que uma vez viveu nas ruas haviam construído algo que ninguém jamais poderia destruir, uma família baseada no amor verdadeiro, na escolha diária de ficarem juntos, na promessa de que nunca mais estariam sozinhos. E eles viveram felizes, não porque suas vidas ficaram perfeitas, mas porque aprenderam que juntos podiam enfrentar qualquer tempestade e ainda assim
encontrar motivos para dançar na chuva.